igreja, amém? Amém. Glórias a Deus, que noite maravilhosa, Deus está neste lugar. Deus é poderoso, Deus é bom. Aleluia. Deus é santo. E já se faz presente neste lugar, amém? Quantos já sentiram a presença de Deus? Diga amém. Amém. É verdade. Quantos já sentiram? Diga amém. Amém. Aleluia. Deus marcou um encontro conosco nesta noite, neste lugar. E Ele quer fazer algo poderoso na nossa vida, amém? Olha para quem está ao seu lado e pergunte para ele: e aí? Você tem duvidado do seu Deus? Pergunte para ele: você está duvidando de Deus? Quando a gente fala assim, parece impossível, né? Mas se você parar para prestar atenção na tua vida, na tua história, tem momentos que você tem duvidado. Tem momentos que você tem duvidado que Deus pode salvar teu filho, tua filha, teu marido, pastor. Abre sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 36. Versículo 36 e 37. Está escrito assim, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 36 e 37. Está escrito assim: também Isabel, sua parenta, terá um filho na aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Agora o versículo 37, vamos ler todos em uma só voz. Versículo poderoso, está escrito assim, versículo 37: porque para Deus nada é impossível. Vamos ler o 3, 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Tome seus assentos, dando glória a Deus, aplaudindo o nome do Senhor por esta palavra, palavra maravilhosa que Deus nos tem dado nesta noite. Nesta noite eu te pergunto: em qual área da sua vida estão te chamando de estéril? Em qual área da sua vida as pessoas estão olhando para você, estão dizendo: aquele ali é estéril, aquela ali é estéril? Talvez você entrou aqui e a sua vida financeira tem sido uma catástrofe. Talvez você entrou aqui nessa noite, mas a tua vida familiar com o teu esposo, com a tua esposa, com os seus filhos, tem sido uma vida de miséria. Talvez você entrou aqui e a tua vida sentimental está destruída. Talvez você entrou aqui e a tua vida espiritual não tem dado fruto nenhum. Na verdade, você não tem conseguido nem orar. Você não tem conseguido nem ler a palavra. E quando você lê, você não tem entendido nada. Você lê e lê de novo e não tem entendido nada. E as pessoas olham para você e dizem: aquele ali é estéril, aquela ali é estéril. Talvez as pessoas estão dizendo que você não presta para nada. Pessoas estão olhando para você e estão achando que você é um derrotado. Eu digo isso em muitas áreas, sabe por quê? Porque muitas das vezes você vê uma pessoa que está bem, carro do ano. Tem pessoas que aparentemente estão legal, mas por dentro estão destruídos, ou em determinada área da sua vida está vivendo uma decadência. Aí tem outros que está até cheio do Espírito Santo, ele fala a verdade, ele prega a verdade. Quando ele fala de Jesus para você, você até sente o Espírito Santo falar no seu coração.
preciso demonstrar nada para ninguém. Né? Você já viu aquele momento da tua vida? Que você vai lá na padaria com o pão. Aí você fala, vou a pé, eu vou a pé. O carro está com gasolina, está cheio de gasolina, não dólar. Fala, vou a pé, você vai para a padaria. Aí as pessoas falam, está na prova. E está sentindo. Mas você sabe que não é isso, você sabe que você quer ir. Né? Você sabe que você só quer fazer um caminhada para Deus. Você sabe que você só está economizando um dinheiro que você quer sair para passear. Em várias áreas da nossa vida é assim. Às vezes, você chega na igreja, está cansado. Já ouviu uma história de um homem que está com dor de dente, chega na igreja com dor de dente, aí você está lá no último banco. Aí vem um irmão, passa por ele, para ele. Aí quando chega no final do culto, o pastor fala, irmão, vem cá. Aí o irmão chega lá, pô, o irmão falou que você não falou com ele, você está chateado com ele, você está brigado com ele, que você não sei o que, que você não sei o que lá, que ele falou com você não respondeu. Aí o irmão fala, mas estou com a dor de dente. Né? Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. As pessoas que olham de fora estão achando que porque você sentou ali atrás, que porque você não deu um brado no mistério, você está morto espiritual, você está morto espiritual, mas na verdade, quando você está no seu secreto, oh, aleluia, é glória, é unção, é poder, é autoridade. Mas tem momentos que é o contrário. As pessoas olham para você e pensam que está bem, pensam que está voando no mistério. Esse é o pior momento da tua vida. Mas quando você entra no teu quarto, você só sabe chorar. Não estou dizendo de chorar na presença de Deus, não. Estou dizendo de chorar porque você está triste, está magoado, porque pisaram em você, e talvez até porque você está duvidando da promessa. E talvez você entrou aqui nesta noite assim, se achando derrotado, achando que as promessas estão abandonadas, achando que Deus não vai mais fazer. E quando as pessoas olham para você e dizem, como você pode duvidar que Deus irá fazer, se Deus é tão bom, se Deus é tão fiel, se a palavra de Deus te garante? Aí você fecha a boca. Mas se você pudesse falar, você diria, mas meu casamento está destruído, mas a minha vida espiritual está destruída, eu não sei para onde ir, eu estou perdido, tudo que eu faço está errado. Fala que eu não botei isso com você. Já aconteceu já comigo uma vez que eu passei por uma crise brava lá na nossa padaria. Meu Deus do céu, quando fazia, eu falava, hoje vai vender, eu fazia, sei lá, 20 delas, não vendia nada, sobrava coisa. Aí no outro dia eu falava, hoje eu não vou fazer porque eu amo, sou muito. Aí fazia pouco, um monte de gente, um lado de um pão. Meu Deus do céu, que prova é essa? E muitas das vezes acontece, irmão. E se eu fosse perguntar quais são as suas guerras, e se eu fosse perguntar o que você tem passado, talvez você diria para mim que a sua vida, a sua história está como a história de Zacarias e Isabel, porque eles queriam ter um filho. O texto vai nos dizer que quando o anjo fala com ele, o anjo vai dizer assim, ó, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Ou seja,
Isabel já era velha. E para melhorar a questão, ela ainda era estéril. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para desistir. Tinha tudo para falhar. Tinha tudo para jogar tudo para cima. Aí a gente olha para o texto e fala: nossa, o anjo falou com Zacarias, e mesmo assim Zacarias duvidou, incrédulo, menino mau. Mas se fosse você no caso dele, mas se fosse você lá, digo mais, quando Deus te faz uma promessa hoje, agora, você duvida. Por quê? Porque você vê a situação que está a sua vida. E esse é o problema. Porque Deus nos faz promessa. E digo mais, todas as promessas que Deus fez na Bíblia, Ele cumpriu. Todas as promessas que Ele fez na Bíblia, Ele cumpriu. Todas as promessas que Ele fez para as pessoas, Ele cumpriu. Afinal de contas, Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente, Ele não se arrepende. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Se Ele disse que você seria, você será. Esse é o problema. Muitas das vezes nós somos tentados a duvidar da promessa. Por quê? Porque a situação que nos encontramos, ela vai nos mostrar totalmente contrário ao cumprimento da promessa. Você já viu? O irmão está pregando, sapateando no poder. Você já viu? Aí ele vira para alguém e fala: você será um pregador. Aí quando você vai puxar a base daquela pessoa não segurou o microfone. Aquela pessoa não fala em público. Quando ela fala, ela não olha ninguém nos olhos. Ela não consegue iniciar um assunto e terminar um assunto. Não tem intimidade nenhuma com a palavra de Deus. Não consegue orar. Não tem fogo, não tem autoridade, não tem poder, não tem nada. Mas uma coisa ela tem: a promessa. Mas quando a pessoa fala para ele, a pessoa se sente tentado a duvidar. Por quê? Porque todas as circunstâncias dizem que não. Oh, aleluia. Talvez nesta noite você entrou aqui e todas as circunstâncias dizem que não. Deus falou que você ia casar. E olha aí, já passou dias, meses e anos, nada aconteceu. Deus falou que você teria um filho. E já passaram os dias, meses e anos, e nada aconteceu. Deus falou que tu serias um pregador. Oh, Deus prometeu que tu serias um levita. Deus prometeu que a tua família iria te acompanhar para os cultos do altar. Deus te prometeu que tu terias uma empresa. Deus te prometeu que você teria estabilidade na tua casa. Deus te prometeu que você ia entrar e não ia pedir emprestado. Mas o que você tem vivido é: eu preciso disso, eu preciso daquilo, me dá. Oh, irmão, você pode me emprestar? Ei, você tem como me emprestar um dinheiro? Irmão, você tem como me emprestar? Me emprestar? Você pode me dar? Eu não posso nem te pedir emprestado porque eu não vou poder nem te devolver. E talvez você entrou aqui assim, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa reservada
tua palavra, e quando tu lesse a palavra, os discípulos iam saltar sobre você, e ele iria palestrar com você. Se Deus te prometer, você que tem promessa, já levanta as suas mãos para receber enquanto eu estou pregando. Oh, se Deus te prometeu que Ele te daria os melhores, os mais lindos, os mais belos sermões que não foram dados a ninguém na terra ainda. Se Deus te prometeu, ei, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu que tu serias um levita, ei, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Ei, olha para quem está do teu peito, para quem está do teu lado, diga para ele ou para ela: ei, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé, Gabriel. Ei, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Só você que acredita, levanta sua mão e começa a glorificar o nome do Senhor, porque a promessa ainda está de pé. 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 Você vai viver esses dias. Ei, você vai viver esses dias. Ei, você vai viver esses dias. Você vai viver esses dias. A promessa ainda está de pé. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Mas sabe o que eu acho lindo na palavra? Que Zacarias vai dizer: mas não tem como. Eu entendo Zacarias. Eu, Marcos Vinícius, entendo Zacarias. Talvez, se eu estivesse no lugar dele, eu teria a mesma dificuldade para receber a promessa e falar amém. É difícil, irmão. Uma pessoa nova que quer ter um filho, está tentando, não vem, e não vem. Aí você fala: Deus te dará um filho. A pessoa já fala: poxa, já tentei tantas vezes. Imagina uma pessoa séria. Imagina uma pessoa estéril. Só que tem um porém. Eu, Marcos Vinícius, entendo Zacarias. Quem entende Zacarias? Eu. Vocês entendem Zacarias? Alguém aqui entende Zacarias? Diga amém. Amém. Alguém que se estivesse no lugar de Zacarias provavelmente iria duvidar? Sim. Só que tem um problema. Eu entendo Zacarias. Você entende Zacarias. Mas Deus não entende Zacarias. Ei, os céus não aceitam incredulidade. Pega isso aqui. Oh, Rabanaçu, irmão, Jesus está descendo lá no monte, na transfiguração. Jesus chega lá embaixo. O pai vai dizer: Senhor, o meu filho pega demônio, o demônio faz isso, faz aquilo com ele. Os teus discípulos tentaram expulsar. Irmão, nós estamos falando dos discípulos, amém? Só Pedro e Tiago não estavam, eles estavam lá em cima. Eram discípulos, homens que andavam com Deus, homens que tinham unção, com certeza homens que tinham mais unção do que eu, do que você. Porque eles andavam com Cristo. Eles viram coisas sobrenaturais, eles viram coisas poderosíssimas, eles viram coisas que você nem imagina, porque nem está escrito. A Bíblia vai dizer que se todos os lugares fossem escritos, não teria espaço na terra. Eles viram coisas e eles não conseguiram expulsar. Só que quando Jesus olha para eles, ele diz para eles, para a multidão: até quando eu terei que suportar os homens de pequena fé? Ei, os céus não aceitam incredulidade. Sabe o que eu estou falando para você isso aqui? Porque Deus está dizendo para você: ei, acredita na promessa. Depois dessa, querido, não tem como duvidar. Não tem. Deus
promessa para mim até que eu vou passar na televisão. Eu acredito. Vocês vão me ver. Eu continuar vendo, mas ainda não aconteceu. Não sei como eu vou estar falando, mas eu vou. Eu acredito. Eu acredito. Tem uma promessa para mim feita aqui na igreja, que eu ia andar de 4x4 prata. Eu acredito, já tem anos. Eu acredito. Por mais que a situação não esteja boa, por mais que a situação hoje é gêmeos, 2 filhos dentro de casa, comprando nada de leite caro, por mais que hoje esteja passando algumas dificuldades, por mais que hoje pareça impossível, como que você vai comprar um carro 4x4? Eu acredito. Você é oh, aleluia. Deus está te chamando nesta noite a acreditar nas promessas que Ele fez. Estou brincando. Preciso que você entenda algo também. O texto vai nos dizer, capítulo 1, versículo 6, olha para mim. Olha que coisa maravilhosa. E eram ambos justos perante Deus, andando sempre em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora vamos encaixar isso aqui tudo. Zacarias e Isabel. Zacarias estava, nesse momento que nós estamos pregando, estava servindo um tempo. Ele foi chamado para apresentar, entrar no Santo dos Santos, ou seja, ele era um sacerdote. Ali vai dizer a família de Isabel e de Zacarias, eles eram descendentes de Arão. Só que tinha um problema, eles estavam velhos, não tinham filhos, e o texto vai nos mostrar que eles oraram pedindo filho. Eles oraram pedindo filho. Só que o filho não tinha chegado. A criança não tinha nascido. Só que mesmo assim, o texto vai nos dizer que eles eram o quê? Irrepreensíveis. Glória a Deus. Sabe o que o texto está dizendo para mim, para você, está ensinando a mim e a você? Que ainda que o milagre ainda não tenha chegado, você precisa ser irrepreensível. Ainda que ele ainda não tenha cumprido aquilo que você orou pedindo, ainda que ele ainda não tenha feito aquilo que você deseja, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você jejuou pedindo, ainda que ele ainda não tenha te dado um filho, ainda que ele ainda não tenha te dado um casamento, ainda que ele não tenha libertado os seus filhos, as suas filhas, ainda que ele ainda não tenha te exaltado financeiramente, ainda que ele ainda não tenha te dado a tua casa própria, ainda que ele ainda não tenha te dado o carro dos sonhos, ainda que ele ainda não tenha te dado a unção para pregar, ainda que ele ainda não tenha te dado o dom para tocar os instrumentos, ainda que ele ainda não tenha feito aquilo que ele te prometeu, é necessário que tu seja fiel em todas as coisas. Ainda que ele ainda não tenha feito por você, quando o teu joelho e ora, teu Pai que está em secreto, ainda que ele não tenha realizado os seus sonhos, continua orando, continua pregando, continua buscando, continua vindo para a igreja, continua vindo para a oração de quarta-feira, continua indo no monte, continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, continua falando a verdade, continua sem fazer fofoca, continua reto, continua falando somente aquilo que Deus mandou falar. Glória a Deus. Porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aleluia. Oh, aleluia. Oh,
Quando Deus prometeu que eu seria um homem ou uma mulher cheio da unção do poder? Você se lembra? Que Deus te prometeu que tu serias um homem grande, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você se lembra que Deus te prometeu que quando você falasse a palavra de Deus, as pessoas seriam tocadas pelo Espírito Santo. Você se lembra que Deus te prometeu que os seus filhos iriam te acompanhar no altar? Que Deus te prometeu que a sua família seria uma bênção, que a tua família seria um exemplo para a nação. Você se lembra que Deus te prometeu? Ele te prometeu, irmão. Então você não pode abrir mão das promessas de Deus. Você não pode abrir mão das promessas que Ele te fez. Você não pode abrir mão daquilo que Deus falou que faria através de você. Vamos, puxa para fora, puxa para fora, puxa para fora. Vamos começar a declarar tudo aquilo que Deus falou que você iria conquistar, que você iria alcançar. Comece a dizer: Deus, eu não duvido. Deus, eu não duvido. Deus, eu não duvido. Diga: Senhor, eu creio. Eu creio que eu serei um homem de Deus. Eu creio que os meus filhos serão bênçãos. Eu creio que eu serei um homem próspero. Eu creio que eu serei um homem cheio do teu poder e da tua graça. Comece a declarar, meu irmão. Comece a declarar essa verdade sobre a sua vida. Ei, Satanás não tem poder. Satanás, ele não pode anular as promessas que Deus fez para a tua vida. Satanás não pode anular as promessas que Deus fez para você. Basta que você acredite nessas promessas. Oh, aleluia, Senhor, que tem uma igreja que não duvida. Tem uma igreja aqui, Senhor, que acredita em todas as promessas que o Senhor nos fez. Nós não duvidamos, nós não temos